Tudo definido para a Copa do Mundo de Clubes. O Super Mundial veio para ficar? Olá, pessoal! Começando mais um Raio X aqui no Game Arena. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e com o Thiago Minhoca. E hoje a gente vai falar sobre a Copa do Mundo de Clubes, organizada pela FIFA, que chega com sua primeira edição aí, 32 times, todos definidos. E a gente vai se debruçar aqui, né, sobre o formato, sobre o que a gente pensa, né, do impacto dessa competição no calendário esportivo, sobre como ela vai impactar, inclusive, na Copa Intercontinental, o antigo Mundial de Clubes. Então, a gente vai destacar aqui algumas questões relacionadas a essa competição. Antes de a gente começar aqui a nossa pauta, eu quero fazer o convite para você conhecer o aplicativo do Game Arena, que está disponível aí gratuitamente em qualquer App Store, seja lá no Google Play ou na App Store. Lá você vai encontrar tudo que você precisa, você busca no aplicativo de scores, com estatísticas, lances em tempo real, informações de serviço, além dos nossos conteúdos exclusivos, autorais, que a gente produz na redação do Game Arena. Então não perca tempo, faça o download aí gratuito do nosso aplicativo e fique por dentro de tudo que você precisa saber sobre o mundo dos esportes. Game Arena, viva o jogo! Agora sim, maestro, vamos começar a falar da Copa do Mundo de Clubes, que está popularizada, pelo menos no Brasil, como o Super Mundial. O que é que a gente pode destacar desde já sobre essa competição que, inevitavelmente, chama a atenção de todo o mundo e que vai, de certa forma, ser o centro da atenção da temporada 2025, bem ali no meio do ano? Celso, primeiro que é importante destacar que é um apelido no Brasil. Não sei se em outros cantos do mundo a turma está chamando de Super Mundial. Para alguns europeus, talvez seja o primeiro Mundial, né? Eles só levam em conta quando vencem, mas se não ganham o Mundial, assim, não costumam fazer tanta questão assim. Até comemoram quando ganham o Mundial de Clubes, mas dessa vez parece que estão encarando como, essa é uma competição realmente de caráter global, com as principais forças, que por vezes até o desafio esportivo é menor, né? Enfim, a gente vai debater daqui a pouco o Mundial, como ficou o anual daqui a pouco. Esse agora, ele vai ser de 4 em 4 anos, com 32 clubes, que vai repetir o modelo que vinha sendo a Copa do Mundo, tá? 32 seleções, mas era como vinha sendo, porque a próxima Copa já não vai ser assim. Esse Mundial de Clubes, ele vai ser como foi a Copa do Mundo do Catar, a de 22, mas a Copa do Mundo de 26 nos Estados Unidos, vai ter também México e Canadá, já vai ser maior, a Copa com 48 seleções. Mas pensando, né, naquela Copa, como foi de 1998, que foi a primeira com 32, até a de 2022, é o mesmo formato. 8 grupos de 4, turno único, joga 3 partidas na primeira fase, depois oitavas, quartas, semi e final. Todos os jogos vão ser nos Estados Unidos, ao contrário da Copa de 26, que vai ter Canadá e México, né? Tudo vai ser nos Estados Unidos. Um dos países de tamanho, de escala continental, e vai botar a turma para viajar bastante durante um mês, lá no meio do ano, que para o futebol europeu significa que vai ser entre a temporada 2024-2025 e a temporada 2025-2026. Enquanto no Brasil vai ser no meio da temporada 2025, a ponto de paralisar o Campeonato Brasileiro, né? Minhoca, inclusive, está mais antenado nessa parte. Eu só queria fazer um ponto histórico em relação a esse Mundial de Clubes, porque é o FIFA Club World Cup, né? Eles botam a marca para deixar bem claro. E o primeiro, com o selo da FIFA, a FIFA já oficializou todas as edições da antiga Copa Intercontinental, que a gente sempre chamava de Mundial Interclubes. Era assim que a gente chamava, que o Santos ganhou, o Flamengo, o Grêmio, o São Paulo ganhou 2 vezes, e tudo aquilo é Mundial de Clubes oficial. Mas com a organização da FIFA, de fato, começou em 2000, que é aquele Mundial que aconteceu no Brasil. É um Mundial com 8 times. Foram 2 grupos de 4, um no Morumbi e outro onde o Corinthians era sede, e outro no Maracanã, onde o Vasco era sede, mas tinha uma particularidade, não teve semifinal. Os líderes fizeram a final, Vasco e Corinthians, e os 2 vice-líderes disputaram o terceiro lugar, que foi até Real Madrid e Necaxa do México, e o time que fizeram um jogo, né? Inclusive, ou seja, o Corinthians até se classifica num 2-2 com o Real Madrid, um jogo com 80 mil pessoas, um golaço de Edilson pra cima de Carembeu, que era o zagueiro francês do Real Madrid. Mas enfim, aquele foi o primeiro Mundial oficial da FIFA, que já logo depois ela oficializou uma segunda edição em 2001 na Espanha. A segunda edição teria 12 times, só que foi cancelada. Ela ampliaria o formato de grupos, possivelmente teria o mata-mata, naturalmente, né? Se tem 3 grupos, teria o mata-mata, semifinal e final. Só que esse Mundial acabou sendo cancelado, e até tem uma curiosidade, porque o Vasco, ele joga como representante da América do Sul no Mundial de 2000, sendo campeão da Libertadores
de 98. Isso foi um grande problema na época, que ficou muito cômodo para o Brasil para ter um time do Rio e um time de São Paulo, né? O Corinthians, como campeão brasileiro, não foi problema nenhum, porque o Corinthians ganhou o Brasileirão tanto de 98 quanto de 99. Então já não teve essa polêmica, mas na Libertadores teve. E o Palmeiras, que ganhou aquela Libertadores de 99, para resolver esse problema, foi: tu vai jogar o Mundial de 2001. E aí o Mundial foi cancelado. O Mundial só volta... Detalhe importante que o sorteio tinha acontecido. Os jogos já estavam definidos. Estava pronto. Não é uma ideia, não era um conceito, não. O Mundial ia ter o Mundial de 2001. E sobre 2000 é importante dizer que teve, como se pretende agora, teve a Copa do Mundo da FIFA e continuou tendo a Copa Intercontinental. O Corinthians foi o campeão mundial de clubes da FIFA e o Boca ganhou do Real Madrid na final. Boca campeão da Libertadores de 2000 e o Real Madrid campeão da Champions League de 2000, fizeram a final do Mundial e o Boca foi campeão, e os dois são considerados campeões do mundo de 2000. A FIFA só voltou a organizar o Mundial de Clubes em 2005, quando ela pega a Intercontinental e só acrescenta os outros, ela acrescenta os outros continentes, mas com o formato de mata-mata. Ou seja, o campeão asiático entra aqui, faz um mata-mata com o campeão africano, que pega o campeão da CONCACAF e por aí vai, com o campeão sul-americano da Libertadores, o campeão europeu entrando na semifinal. Ou seja, para ser campeão do mundo, para um europeu e para um sul-americano, bastava 2 jogos. E assim foi até a edição do ano passado, quando finalmente foi reformulado a Copa do Mundo de Clubes, que vai fazer com que você precise jogar 7 vezes. Qualquer time vai jogar 7 vezes. O da Oceania vai jogar 7 vezes, se ganhar. O dos Estados Unidos, os 4 brasileiros que estão e todos os europeus, que tem muitos europeus nesse campeonato. Então passa a ter essa diferença. E esse Mundial, Celso, que a gente vai olhar agora, ele vai ser uma grande experiência para a FIFA, porque é a grande aposta. Ser campeão, né, Maestro? Só lembrando. 7, né? 3 na primeira fase, depois oitavas, quartas, semifinal e final. 7 jogos para ser campeão ou vice-campeão. Essa é a grande aposta de Infantino, que é o presidente da FIFA. Ele parece o sonho da vida dele que esse Mundial dê certo. E ele é um Mundial que vai concorrer com a própria Copa do Mundo de Seleções. Se ele der certo, até que ponto, e é uma coisa que a gente vai ver no futuro, até que ponto, até para encerrar essa minha passagem aqui, até que ponto esse Mundial ele pode influenciar para baixo, talvez, no Mundial de Seleções. Tipo, em 2025, porque no fundo eu acho que o torcedor de futebol ele gosta mais do clube do que da seleção. Tu prefere que quem seja o campeão do mundo? Eu gostaria mais que fosse meu time fosse campeão do mundo do que a seleção. Talvez tenha aquele que abraça a seleção, mas eu acho que, em via de regra, o cara prefere que o seu clube seja campeão do mundo. E a seleção, obviamente, é todo mundo, mas assim, nessa questão do torcer, se é um ano, sendo de 4 em 4 anos, um ano ímpar ali, 25, Mundial de Clubes, 26 seleções. 29, Mundial de Clubes, 30 seleções. 23, 34, por aí vai. Em algum momento, vai se criar uma expectativa, até porque são muitos times populares, muitos times globais, vai se criar uma expectativa maior em relação ao Mundial de Clubes do que no Mundial que vai acontecer no outro ano. Então, assim, isso é uma dúvida que eu tenho de até que ponto isso pode influenciar. Mas é a grande aposta da FIFA, que nunca se contentou com esse Mundial de Clubes, que durou muito tempo, né? Foi de 2005, com esse modelo de 2005 até 2023, com pouquíssimos jogos e desafio técnico muito abaixo, né? E nos últimos anos, os sul-americanos têm dificuldade até para chegar na final. Muito bem. Tiago Minhoca, queria também a sua visão, tá? Sobre esse super mundial, colocar como a turma está chamando aqui no Brasil, mas essa Copa do Mundo de clubes que, quando a gente traz dessa forma, fica mais fácil até de quem está acompanhando visualizar, já vai no automático, como o Maestro descreveu. Celso, eu diria que há uma questão, aliás, 2 questões que eu vejo primordiais para o ano de 2025 com essa nova competição que a FIFA está estabelecendo. Primeiro, eu acho que tem a ver muito com o calendário. E isso cabe muito aos jogadores, e já deu para ver alguns jogadores de relevância mundial, como o Rodri, né, que joga no Manchester City, o próprio De Bruyne, também, que joga no Manchester City, né, capitão belga. Eles têm reclamado muito, porque... E aí é só a gente fazer uma associação. Lá, para os clubes europeus, eles vão começar a temporada no meio do ano, como começaram agora. Vai ali, no caso de uma equipe inglesa, como é o caso do Manchester City, ele vai ter ali ainda o Boxing Day, ali, jogando ali entre Natal e Ano Novo. E quando terminar a temporada, vai ter mais um mês de competição disputando mais uma disputa de título, né? Então isso se torna muito estafante, né, para os jogadores e tudo mais. O outro ponto, Celso, eu acho que aí tem a ver com o próprio ponto que o Cássio trouxe, né? Que é óbvio que um torcedor do Flamengo, do Manchester City, do Real Madrid, talvez se anime com esse Mundial. A grande questão é o quanto esse Mundial vai ser de fato de um grande engajamento. Diferentemente de uma Copa do Mundo, que por mais que o torcedor de um clube não esteja tão aí interessado para, né, obviamente, a seleção do seu país, mas o contexto de uma Copa do Mundo, ele faz, digamos, uma comunhão, né, de povos em cada país para acompanhar um evento que, queira ou não, o seu país está sendo representado. Então, eu não sei se o nível de apelo
para esse Mundial, e a gente só vai saber realmente após a realização desse primeiro Mundial, se de fato vai ter uma boa audiência, se de fato vai ser bons jogos, porque é outro detalhe também, né? Porque cada clube desse está num cenário diferente de temporada, né? Aqui na América do Sul é meio de temporada, lá na Europa é final de temporada para começo de temporada. Então, é um campeonato ainda, né? Uma competição que a gente não sabe se tecnicamente ela vai ser atrativa, se vai ter bons jogos, se vai ter bons duelos, se os jogadores vão estar interessados, porque tudo isso, pelo menos no pacote que todo mundo imaginou, ou já brincou isso no videogame ali, de fato é bem interessante. Agora, na prática, a gente só vai saber realmente quando a competição acontecer e o quanto, de fato, essa competição vai dar do retorno que a FIFA imagina que é para dar. Porque já há muito questionamento se financeiramente é um mundial que acaba se bastando para edições futuras que possam acontecer. Bom, então vamos falar aí das nossas expectativas em torno dessa primeira edição. Então aí, os 8 grupos, como o maestro pontuou, né, de uma forma já tradicional para quem acompanha a Copa do Mundo de seleções, e a gente tem já em destaque aí a quantidade de brasileiros, né, que chama atenção, mestre. Celso, chama atenção a quantidade de brasileiros, mas de europeus também, tá? São 12 times europeus. O máximo que tem acontecido, que é o Mundial de 2000 que eu falei, foram 2. Foi o Real Madrid e o Manchester United. Inclusive tem um jogaço, que é o United contra o Vasco. Vasco, que o ataque era Edmundo e Romário em 2000, e o Vasco faz 3-0 no primeiro tempo, o jogo termina 3-1. Enfim, e foram 2 europeus ali. E nesse caso, tem, por exemplo, vai pro grupo B do Botafogo. Botafogo cai com Atlético Madrid e PSG, assim, vai ser... Botafogo vai ser o primeiro time brasileiro a encarar 2 europeus, assim, no Mundial. Podia ter acontecido em 2000, né? O Corinthians pegou o Real Madrid na primeira fase, podia ter enfrentado o United na final, mas não aconteceu. E nunca teve nenhum outro Mundial com 2 europeus. Então, porque nunca teve um Mundial de clubes na Europa para que um europeu fosse representar seu país sede, né? Então, o Botafogo vai ter essa experiência aí de enfrentar o Paris Saint-Germain e o Atlético Madrid. Mas, assim, do que podia pegar, ele pegou um cabeça de chave, assim, podia pegar coisa pior, tá? Porque os cabeças de chave, obviamente ele não podia pegar um cabeça de chave brasileiro, tinha que ser diferente. Eram os 4 melhores do ranking europeu, os 4 do sul-americano, e no caso dos sul-americanos foram Flamengo, Palmeiras, Fluminense e River Plate. Mas o Botafogo podia pegar o Paris Saint-Germain, como pegou, podia pegar o Bayern de Munique, o Manchester City e o Real Madrid. Então, assim, do que cabia ao Botafogo, foi ruim para o Botafogo ter o segundo europeu no grupo, assim, mas ter o PSG, na verdade, porque, já pensou, não ia ser, podia ser, sei lá, o Bayern de Munique e Atlético Madrid. Isso eu acho que seria pior, né? Então, assim, no fim das contas, eu acho que funcionou pro Botafogo. Mas já que eu falo do Botafogo, é PSG e Botafogo passando 2 vagas, assim, são desses 3 para passar 2, o outro ali vai ser... Não vai ser nem fiel da balança. Quem perder ponto ali no último jogo ali tá morto. O Palmeiras tem um grupo interessante. Primeiro que é o grupo do time de Messi, né? O Inter Miami. O Messi vai jogar o Mundial de Clubes. E com o Porto de Portugal, é sempre aquela coisa, você sempre acha, o português, mas são times com cacife muito acima do futebol brasileiro. São times que costumam pegar jogadores do Brasil e vendem por 3, 4 vezes mais. Agora, dentro da escala da Champions League, assim, o último título do Porto foi em 2004. Assim, nesse ano, por exemplo, não tá nem jogando a Champions, tá jogando a Europa League. Então, assim, pro Palmeiras, assim, eu acho que cresce um momento para buscar essa segunda vaga, porque vai ter um jogo-chave com o Porto, naturalmente, mas a segunda vaga seria, acho que o básico, mesmo considerando os outros 2 representantes. No caso do Fluminense, o Fluminense ficou a um triz de ser uma situação muito curiosa, porque o Mundial ele vai parar na Série A, mas pelo calendário da CBF não iria parar na Série B. E o Fluminense ficou ali a um triz de cair para a Série B. Obviamente, a galera tiraria todos os jogos do Fluminense da Série B, jogariam para depois, mas assim, mas não é verdade, meu, que assim, o calendário não pararia a Série B. Seria assim, em junho tem lá... Até a CBF agradeceu aí, velho, porque é uma dor de cabeça, né? Embora na Série B seja até mais fácil, sabe, Celso? Pela falta de outros jogos. Competições mas teria que mudar, porque teria lá, possivelmente, Amazonas e Fluminense. Aí 3 dias depois tá lá Borussia Dortmund e Fluminense, assim. E eu tô citando o Amazonas porque é um dos times que tá na Série B, apenas por isso. E o outro time, o Flamengo. Flamengo e Chelsea, o Chelsea foi como pote 3, tá? Assim, só pra... todos os times que a gente tá vendo na tela, eles são pela ordem da esquerda pra direita, a ordem que eles foram sorteados, pote 1, pote 2, pote... Ele tá na Conference League, né? Celso, como você falou, do Chelsea da Conference League, que é a terceira Copa Europeia, uma Copa recente, recriaram, a última tinha sido a Recopa em 99, acabou e passou quase mais de 20 anos, tendo só
duas competições, eles criaram recentemente uma terceira Copa Europeia, e o Chelsea está lá, mas o Flamengo também vai enfrentar o Esperance da Tunísia e o Leão do México, e o Pachuca aí já mostrou, toda vez que coloca o México como se fosse um jogo acessível, mas está muito claro aí que é jogo chato, são times muito ricos do México. E falando que tinha citado dos outros, do Botafogo, eu disse, todo mundo vai vencer e tal, mas era o Seattle Sounders, assim, é o mandante, é um time que tem uma torcida mais barulhenta do mundo, questão de áudio, mediram lá, e é a torcida mais barulhenta do mundo, mas eu mantenho, veja, quem não venceu o Seattle, isso, mediram por decibéis, quem não venceu o Seattle Sounders, assim, dificilmente irá avançar de grupo, porque talvez a vaga seja do próprio Seattle, por sinal, né? E o Palmeiras, que está com o Porto, Al Ahly do Egito, o Inter Miami, e por fim, o Fluminense, que é o que a gente estava falando, do Borussia Dortmund, o Ulsan da Coreia do Sul e o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Esse é difícil. Esse, se o cara não leu, com todo respeito, o cara não conhece, não. Eu acho que todos os brasileiros, esses 4 brasileiros, eles olham essa tabela para pegar no máximo a segunda vaga. O Botafogo, com muita dificuldade, porque tem dois europeus, e o Palmeiras, sendo que talvez tenha a maior chance de talvez ser o líder, mas buscando a segunda vaga também. E é sempre importante que os cruzamentos estão pré-definidos. Ser segundo significa que você vai pegar o líder da outra, que provavelmente é um europeu. Então, assim, vai ser muito difícil um sul-americano chegar nas quartas de final. E se chegar nas quartas de final, é porque já está muito encaixado. Eu até, já pegando aí, viu, Celso, eu vejo que essa participação dos brasileiros vai também a depender muito do contexto do próprio início de temporada dos 4 clubes, né? O Palmeiras, ali disputando o Campeonato Paulista e o começo da Libertadores, começo de Série A, e os 3 cariocas que vão... Curiosamente, a gente vai ter o Campeonato Carioca de 3 representantes do Mundial, né? Então, assim, se torna também até um atrativo interessante também o Campeonato Carioca do próximo ano. E o Vasco, o Vasco nessa história? Só pra... o Vasco vai na vera. Mas eu acho que dos 4, assim, o que tem, pelo menos nos últimos anos, né, mostrado, assim, uma qualidade de time para um torneio como esse, e apesar de ter uma equipe forte, né, no cenário mundial, como é o caso do Chelsea, eu vejo hoje o Flamengo com uma possibilidade boa de fazer um bom Mundial, olhando por esse aspecto. O Botafogo ainda é uma grande dúvida, porque pode ter muitas mudanças, né? O Texto pode fazer algumas coisas diferentes, e queira ou não, o grupo do Botafogo já tem 2 equipes europeias que têm chegado em reta final aí de competições internacionais, apesar de que o Paris Saint-Germain nunca foi campeão da Champions e tal, mas tem, pelo menos, aí um investimento muito grande, né? Então, não tenho dúvida, o Atlético de Madrid, uma equipe mais estabelecida. O do Fluminense eu acho um grupo muito bom, mas é um Fluminense muito incerto, né? O nosso colega Gabriel Amaral, lá do canal do Raiz Tricolor, ele tem até a teoria de que é um Mundial mais para receber o dinheiro do que para disputar, porque o Fluminense talvez não vai montar um elenco tão pesado como montou para esse ano de 2024, e o Palmeiras, no caso, eu vejo, como bem disse o Cássio, uma possibilidade da primeira colocação, muito embora você tenha ali o Inter Miami, de Messi, né? Pode ter um fator mando de campo, isso faz com que, e a gente já viu isso, não só em competições da Copa do Mundo, do formato anterior da FIFA, mas também até mesmo em Copas do Mundo de seleções, quando o anfitrião acaba se motivando mais, e com isso podendo ter ali o Al Ahly, que é uma equipe sempre chata, e o Porto, uma equipe de qualidade, e o Palmeiras, né, que terminou essa temporada bem, de uma maneira mais fria, reclamações, sem ganhar nenhum título de relevância na temporada, a não ser o Campeonato Paulista, que, claro, tem sua relevância. Então, eu vejo um cenário aí, se eu fosse fazer uma ordem, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo, a ordem aí do mais acessível para o menos acessível. Muito bem. Eu queria dizer que eu já gosto de cara, né, da ideia de ter esse Mundial, e entendo exatamente como maestro. Eu acho que a gente forma nosso perfil, né, de torcedor em cima da nossa vivência ali, da nossa rotina com o clube, né, com o time que a gente torce, porque jogos de seleções são mais espaçados, né, grandes competições demoram mais a acontecer. O sofrimento, né, que é o que forma ali o torcedor, e as alegrias ali pontuais, elas são mais relacionadas aos clubes, e por isso realmente me deixa muito animado ver uma competição que, de certa maneira também, maestro, quando a gente é pequeno ali, que vai visualizando, né, seja num campeonato de FIFA 95 que você está organizando no caderno, um campeonato de botão que você está fazendo da mesma forma, você sempre visualiza isso, né? Uma Copa do Mundo de clube, você sempre pensa nessa possibilidade, e por isso eu fico muito entusiasmado com essa ideia. Mas concordo com você, maestro, concordo com você que pode ter alguns impactos
que a gente não consegue enxergar imediatamente. Eu acho que o da Copa do Mundo não vai ser algo que seja determinante para mudar a relação do torcedor comum com a competição, ou mesmo dos patrocinadores. Acho que o mercado vai continuar enxergando a Copa do Mundo como um grande evento, o grande evento esportivo do planeta. Agora, tem outra competição que essa sim já me deixa na dúvida desde já, que é a Copa Intercontinental, né? Como é que fica, mestre, na sua opinião? Como é que a simples existência dessa Copa do Mundo impacta no Mundial que é tão tradicional, né? Principalmente nós torcedores aqui latino-americanos. Celso, a relação de seleções ela está estabelecida como campeão mundial de 4 em 4 anos há quase 100 anos. O centenário vai ser a Copa de 2030, né? Com Portugal, Espanha e Marrocos e 3 jogos de abertura, um na Argentina, no estado do River Plate, outro no Uruguai, no centenário, e um no Paraguai, no futuro estado do Olímpia. Assim, é de 4 em 4 anos. Alguns anos a FIFA tentou estabelecer de 2 em 2 anos. E essa ideia não foi para frente, até porque senão, veja, quem banca o futebol é clube, não é seleção não, tá? Então, assim, em algum momento essa conta, por isso que eu acho, em algum momento os clubes dizem, meu irmão, assim, a gente pode fundar nossa entidade aqui e se libertar disso, porque não tá dando mais não. Eu acho que em algum momento os caras foram esticando tanto a corda, aí cederam, porque a estrutura de seleções para durar de 2 em 2 anos a Copa do Mundo não daria certo. Mas, no meio da torcida, de 4 em 4 anos se celebra. Assim como é a Olimpíada de 4 em 4 anos. No futebol de clubes, ele é anual. As disputas são anuais desde que se entende por gente. Todo ano tem o campeão estadual, o campeão regional, o campeão nacional, o campeão continental e desde 1960 o campeão mundial. Só duas vezes, as duas dos anos 70, não tiveram Mundial de Clubes, mas por falta de datas, enfim, os europeus não quiseram jogar e acabou não tendo. 2 edições. Tirando isso, todos os outros anos tiveram lá o Mundial e 2000 teve 2 mundiais. Como já falei, o Mundial de Clube da FIFA, o Corinthians e a Copa Intercontinental, que é o Mundial oficial, o Boca Juniors. Eu acho que a Copa Intercontinental, primeiro, a FIFA confirmou, ela só mudou o nome, né? Ela voltou a ser o nome que era antes, Copa Intercontinental, e é muito confuso o texto, porque o texto, você olhar o texto da FIFA em inglês, lá o texto oficial, ela trata de forma o campeão do mundo anual. Tipo, é como vai ter a partir de agora o grande campeão do mundo de 4 em 4 anos, é o grande campeão do mundo, mas anualmente continuará tendo um campeão mundial. E assim, vai ser difícil de entender, mas ao mesmo tempo, para quem é de clube, o cara entende. Pô, se o cara ganhou a Libertadores, você tem que disputar o Mundial do ano, no final do ano, pô, isso é o natural. E até talvez até para manter isso, a FIFA, acabou encurtando a disputa. A partir desse ano, o campeão europeu entra na final. O cara não precisa jogar 2 jogos, o cara precisa sair da Europa, pega um aviãozinho, pousa, descansa 2 dias e faz um jogo e volta para casa. É só uma partida. E no caso, pior para os sul-americanos. Os sul-americanos que antes jogavam 2, agora passam a jogar 3, porque... Né, tem uma curiosidade aqui também, porque aí com essa configuração, a cada 4 anos... os torneios continentais eles vão ter um peso muito maior, né? Que eles não vão classificar para Intercontinental, né? Eles vão classificar para a Copa do Mundo de Clubes, mas né? todos vão ser assim. Será que a longo prazo isso vira ranking, né? Não. Tipo? Todos vão ser assim. Todo campeão da Libertadores, o cara vai jogar a Libertadores, a Intercontinental do ano e o Mundial de Clubes de 4 em 4 anos. Vai continuar sendo dessa forma. A diferença é que no ano de véspera, o cara joga as duas. O Botafogo joga a Intercontinental de 24 e o Mundial de 25, ou seja, vai estar mais preparado. Enquanto o Palmeiras, campeão de 21, tipo, o Palmeiras campeão de 20 vai jogar o Mundial em 25, ou seja, já é um time completamente diferente. Mas todo o título da Libertadores continuará valendo para 2 mundiais. O Mundial anual e para o Mundial, o Super Mundial. Vai continuar sendo dessa forma. Já foi nesse ciclo agora, tá? Porque a Conmebol tem 6 vagas. 4 para os campeões da Libertadores, 4 para os campeões da Libertadores, de 21 a 24, e 2 para os melhores ranqueados. E o Brasil não poderia ter 4. Aliás, a única forma de o Brasil ter 4 times, como terá, tanto é que o Brasil, inclusive, é o país com mais representantes nessa disputa. Era só se o Brasil ganhasse, só se o Brasil ganhasse as 4 Libertadores.
E outras, e se fossem 4 times diferentes? Porque se de repente fosse Flamengo 2 vezes e Palmeiras 2 vezes, não, o ranking, ele teria outros times. A única forma de o Brasil ter 4 times diferentes era se fossem 4 brasileiros ganhando. Aí aconteceu isso. Porque a Conmebol queria que entrasse outro argentino, que entrasse um uruguaio, que entrasse um chileno, mas aí os brasileiros simplesmente arrastaram todas as vagas, e aí é por isso que está tendo esse cenário. E aí é o ponto, sabe, Celso, que eu ainda tenho dúvidas de como isso vai ser em termos de engajamento, né? Você imagina, por exemplo, é difícil acontecer, mas aqui, a gente sabe que na América do Sul, realmente, Brasil e Argentina são, de fato, as 2 ligas mais fortes, dos clubes mais conhecidos aqui da região. Mas o quanto, por exemplo, os colombianos, equatorianos, sabe, assim, os paraguaios, os uruguaios, vão ter, de fato, assim, um interesse, sabe, um campeão sul-americano batendo os gigantes europeus, porque às vezes acontece isso, né? A gente acompanha o futebol nacional, a gente olha um cenário quando um clube nordestino é campeão, pô, o time tá conseguindo ir além, e aí você até, tipo, acha interessante quando isso acontece. Quando aconteceu a Chapecoense ganhar a Sul-Americana, pô, uma equipe brasileira de menor expressão foi lá e conseguiu vencer. Eu não sei o quanto isso vai gerar um impacto, uma empatia, sabe assim? O tipo, a América do Sul toda abraçar o Botafogo, sabe? Chegando numa final contra o Real Madrid. Sabe? É interessante isso, Minhoca, mas eu acho que numa reta final, talvez. Eu não acho que ninguém clube, é que eu tô falando, clube é clube, pô. Clube é clube, pô. Pô, veja, a gente assiste o Mundial de Clubes, eu não torço pro Sul-Americano toda vez que tem um Mundial, não, meu amigo. Eu já sei que é um bocado na minha vida, viu? Assim, porque crescemos com o nosso Galvão Bueno dizendo, né? Fulano é o Brasil. Não, mas tem hora que... não é bem uma verdade, né? É uma verdade, mas não é bem uma verdade. É uma verdade, tá, mas eu digo assim, nem sempre não é garantia que tá lá, ou que vai torcer por outro time, enfim... Eu acho que o clube é essa relação. O engajamento até... porque a seleção, quando você vai Argentina para a Copa do Catar, leva 30 mil argentinos. 40. Os caras jogam todos os jogos no Catar como se estivesse jogando em Buenos Aires. A seleção brasileira, que já levou muita gente, o estádio fica amarelo de tanta camisa da seleção brasileira. Nos clubes, no futebol de clubes, isso é muito difícil. Por exemplo, inclusive o fato de ser nos Estados Unidos não vai ser muito fácil para tomar uma vista para ver os jogos, não. E a questão do dólar agora, o dólar do Brasil tá 6, tá muito... A viagem tá cara, o visto não é tão acessível. Pô, tem outros países que vão ter mais dificuldade ainda para conseguir o visto em relação ao Brasil. Então, até esse tipo de coisa, e esse Mundial vai ser nos Estados Unidos, eu acho que é um problema, vai ter muito público local. Vai ser público local e a câmera mete ali uma imagem e tem ali uma caravana. Agora sim, pô, o Real Madrid, beleza. O Real Madrid é fácil vender camisa, tá entendendo? Assim, teve até um Real Madrid Manchester United com 80 mil pessoas, o estado tava até bem vermelho e muitas camisas brancas também. Pô, porque aí o cara compra lá o camisa de turista, mas não ingleses que viajaram, não espanhóis que viajaram. Então, nesse cenário... E aí eu acho até um ponto, Cássio, que aí a depender do futuro, né, do quanto esse Mundial vai, de fato, ser atrativo para a audiência. Por exemplo, né, os principais jogadores ficarem interessados e disputar. Isso acontecia muitas vezes, né, que vai pagar muito, viu, Minhoca? A FIFA vai... tem uma frase que é clássica, mas assim, é uma frase bem miserável, inclusive. Quando o dinheiro não resolve algumas coisas, é porque faltou dinheiro. Assim, foi pouco dinheiro. Assim, nesse caso do interesse... Faltou mais dinheiro, né? Faltou mais dinheiro. Então, nesse caso, os caras estão derramando dinheiro. Assim, as cotas, inclusive, teve até uma preocupação do que os brasileiros vão pegar de cota de voltar assim, turbinado de um jeito de dezenas de milhões, assim, é uma escala muito grande de dinheiro. E eu nem falo só nível Brasil, até porque o Brasil hoje, aqui na América do Sul, é uma liga muito forte, a gente já consegue trazer jogadores, né, como Depay, Bolassi, o Payet e tal, jogadores até de muita gente no mundo conhece. Mas eu digo assim, de outros centros, né, que é o quanto um jogador mundialmente conhecido, ele de fato disposto a querer participar desse Mundial e o quanto ele estaria disposto a entrar num clube desse de menos impacto. Então pode ser um ponto aí também a verificar. Até 2025 a gente vai ver os movimentos de mercado também desses clubes, que pode gerar também um atrativo a mais para a competição. Bom, então é isso. A gente vai ficando por aqui em mais um Raio X. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise. Se você gostou, considere indicar aqui o nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo aí com aquele amigo seu, aquela sua amiga que também gosta de futebol e que pode se interessar pelos nossos conteúdos. Desde já, muito obrigado a você que segurou a audiência até aqui. Forte abraço, galera, e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.